Olá, este é o primeiro de uma série de vídeos em que eu farei a leitura comentada da obra A Vida Intelectual de Sertillanges. Sertillanges foi um teólogo e um filósofo francês do século XX, um dominicano, neotomista, que escreveu essa obra em 1920, pretendendo inicialmente que ela fosse uma série de comentários aos 16 preceitos para adquirir o tesouro da ciência, que é uma carta que teria sido escrita por São Tomás de Aquino a um tal Frei João. Sertillanges percebeu logo que melhor seria não fazer comentários específicos aos 16 preceitos, mas sim tratar do assunto de modo mais livre. E essa obra, que já está para completar 100 anos, ainda hoje é um grande tesouro para todos aqueles que pretendem ingressar numa vida de estudos séria ou que pretendem pelo menos conhecer qual que é o espírito, né, as condições e os métodos para o ingresso numa vida intelectual, numa vida de estudos. E o autor começa a introdução ao livro que ele fez em 1920, dizendo que era necessário naquela época de crise, como nós vivemos hoje, né, acrescento eu, era necessário encontrar as condições para ter acesso à luz do conhecimento e então ter um método para difusão, para difundir essa luz através das obras. Ele trata nessa obra, segundo ele próprio diz na introdução, apenas da parte prévia, ou seja, apenas da parte da acumulação de luz, né, a parte dos estudos, mas ele diz que os princípios da aquisição do conhecimento e da difusão do conhecimento através de obras e de aulas são os mesmos. Então ele investe aqui nessa obra, em especial na tarefa de estudos, né? O livro teve uma segunda edição em 1934 e no prefácio a essa segunda edição, então, o autor coloca alguns pontos que ele desenvolve ao longo da obra, mas ele já adianta alguns pontos nesse prefácio, por exemplo, dizendo que a vida de estudos, ela exige que você tenha contato com o espírito, né? O que ele quer dizer com isso? Bom, o espírito rege tudo. O intelectual não é filho de si mesmo, assim ele diz, e sim filho do verbo, filho das ideias, né? Então, para isso, é necessário que ele crie em torno de si um clima espiritual, um clima de recolhimento, um clima de desapego, no qual esse contato frutífero poderá ocorrer. Porque é o espírito quem rege tudo e quem trabalha em segredo no fundo da alma, né? Então é preciso se despojar do homem velho, né? se afastar dos apegos, da gritaria, dos barulhos, e então, em silêncio meditativo, ter acesso a esse manancial, a essa riqueza que é a vida espiritual, que é a vida intelectual. E aí ele garante que o espírito atua no começo, no meio e no fim da vida intelectual. Trabalha com a ideia de vocação, né? A vocação para uma vida de estudos é uma vocação, é um chamado, é uma voz que nós ouvimos e, portanto, é necessário estar atento, né? Longe da confusão, longe da balbúrdia, para que nós possamos ver os sinais ao redor e ingressar, então, nessa vida de estudos. O Espírito é quem sopra nessa fase de vocação, nós ouvimos a voz e aí ele fala que nós, então, nessa fase entramos numa espécie de êxtase. Vocação, quando você encontra a vocação, é como se houvesse ali uma espécie de êxtase, você sai de si mesmo e enquanto guarda no coração, guarda na sua alma o objeto da sua embriaguez. É assim que começa um caminho vocacional. O Espírito também atua nos meios, né? Ou seja, na decisão de como fazer, de como estudar, né? Se você vai conviver com os amigos num certo dia, ou se você vai se recolher no seu escritório para estudar, como e quando fazer uma coisa ou outra, se é o momento de ler, se é o momento de meditar, enfim.
momento de estar com a família, é um momento de se recolher, enfim, tudo isso tudo isso é o modo de se estruturar uma vida de estudos que, segundo o Sertillanges, é regido aí pelo espírito, né? E também em relação ao fim, ou seja, ao objetivo da vida, ao termo da vida intelectual, que seriam então as obras, seria a difusão desse conhecimento a quem quer que tenha interesse e necessidade dele. Também é o Espírito quem nos guia nessa atividade, porque nós não podemos produzir nem menos, mas também nem mais do que nós somos capazes. E aí então o Espírito quem nos dá essa medida, né? A medida onde nós nos encaixaremos. Nem nos subestimemos a ponto de imaginar que nossa obra deva ser uma migalha quando e eventualmente ela for maior, nem também devemos nos superestimar imaginando que vamos salvar o mundo, quando na verdade nosso papel provavelmente não é um papel tão grande como foi o papel de um Sócrates, de um Tomás de Aquino, ou então de um Santo Agostinho, né? Saber essa medida, a medida da sua participação na vida intelectual, né? Tudo isso é o Espírito quem dirige. Uma outra coisa que ele também traz nesse prefácio à segunda edição é o seguinte: nós temos a noção de que os grandes homens são homens destemidos, ousados, mas ele faz um contraponto. Ele fala que os grandes homens são obedientes. Obedientes a quem? Obedientes àquele que, ao fim de tudo, decide, né? Obedientes àquele que manda, ou seja, ao Espírito Divino, né? Então, isso faz com que os grandes homens também não deem muita importância à opinião da sociedade, à opinião do mundo sobre as suas escolhas e as suas condutas. Embora seja seu dever estar sempre aberto a contribuir, né, a contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Então é um certo afastamento, uma certa solidão, mas uma solidão na convivência, né? Pode parecer um paradoxo, mas é uma convivência social na qual você terá uma noção clara da sua individualidade, da sua, enfim, do seu caráter único, né? Dentro daquele contexto, para não seguir sempre a opinião dos outros, quando na verdade a sua vocação é ouvir a voz do Espírito. Se você é cristão, você deve então ouvir esse Espírito e sempre conferindo essas vozes, esses sinais com a tradição da igreja, né? Você pode estar sendo levado por um caminho muito distante a pretexto de estar seguindo a voz do Espírito. O livro teve uma terceira edição em 1944, quando a Europa chegava ao fim de uma Segunda Guerra Mundial. E o Sertillanges então diz no prefácio que escreveu a essa terceira edição que esse trabalho de reconstrução a partir dos escombros é um trabalho não para a força bruta, mas para o pensamento. E ele então convoca, né, as pessoas, convoca os intelectuais de quaisquer orientações para que façam esse trabalho, né, de reconstrução a partir do nada, utilizando então a tradição já existente, tradição que não é destruída por uma guerra. E é essa a intenção dele de fundo com esse livro, é preparar o terreno, é apresentar as condições da vida intelectual para que aqui e ali, onde for possível, ela seja desenvolvida individualmente ou em grupos de pessoas que tenham interesses comuns e convivam em torno do interesse que tem pela vida intelectual. Bom, por hoje é só. No próximo vídeo vamos entrar no primeiro capítulo, chamado A Vocação Intelectual. E se você gostou do vídeo, continue comigo e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.